O Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviariam da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ação de graça, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando aos irmãos que quanto a esses assuntos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo pela palavra da fé e da boa teologia que tem seguido. Versículo 7 de 1 Timóteo 4 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios insensatos, exercita-te, porém, na piedade. O 8 fala assim: o exercício físico de fato é de algum valor, no entanto a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e a vida futura. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida, peço-te que, pelo poder do Espírito Santo de Deus, venhas me usar nesta manhã apenas como instrumento na tua presença, para que a excelência dessa palavra venha da tua presença sobre a minha vida. Alimente a minha vida, depois de eu estar alimentado, alimente as pessoas que me ouvem ao vivo aqui nesse culto de domingo de manhã, me assistem ao vivo pela internet, ou quando assistirem esse culto gravado, não importa a época, nem o ano, nem a quantidade de tempo que esse culto estará gravado, porque a palavra é viva. Todas as vezes que for ouvida, ela vai produzir efeito, e é isso que eu quero que aconteça na vida dessas pessoas. Quero que todo e qualquer espírito de engano, espírito perturbadores, espírito que tentam tirar a concentração das pessoas, espíritos que trazem influência de fora para a nossa mente, sejam repreendidos agora no nome de Jesus, para que a palavra ministrada seja ouvida e seja entendida por todos nós, meu Deus, para que saiamos daqui cheios do poder do Espírito Santo, para uma semana de vitória, para um mês de ceia muito abençoado. É isso que eu quero que aconteça com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, pode se assentar. Assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Irmãos, existem coisas que são muito complexas em nossas vidas, porque nós estamos vivendo tempos onde muitas coisas extra-templo têm acontecido para invocar a nossa inteligência. Existem algumas coisas básicas que não podem ser esquecidas a tempo nenhum de nossa vida. Por exemplo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você estiver em um culto e estiver sendo ministrado a palavra, a tua fé vai ser acrescentada em Cristo. Se você não estiver num culto e aonde você estiver, a palavra que estiver sendo ministrada, assistida, compartilhada, for uma coisa maligna, a tua fé vai crescer em Satanás. É completamente inaceitável que uma pessoa se assente em um templo e comece a ler a Bíblia na hora da palavra. Não dá, não é coerente. Porque você agora precisa... A Bíblia é lida por todos nós juntos. Passou esse momento, você fecha a tua Bíblia e ouve o que vai estar sendo ministrado. Independente de ser eu, o pastor titular dessa igreja, que esteja ministrando, ou qualquer pessoa que eu permitir que suba aqui e ministre a palavra de Deus sobre a tua vida, vai te trazer uma palavra de bênção sobre a tua vida. Vai ser algo vindo do trono de Deus para nos abençoar. É a palavra de Deus sendo pregada e professada. No nosso entendimento, é a profecia que Deus tem para as nossas vidas, está sendo ministrada sobre nós no momento do culto. Algumas coisas nós vamos fazendo na atualização da vida moderna. Por quê? Porque nós entendemos que nos dias de hoje é de uma complexidade muito grande conseguir trazer uma pessoa para uma igreja, fazer ela sentar e ouvir um sermão de
de 30 minutos, 40 minutos, de 1 hora, de 1 hora e 15, depende do assunto que nós estivermos falando. E por quê? Porque Satanás sabe que quanto menos estivermos inseridos ao corpo, mais frágeis nós estaremos. Presta bem atenção. Quanto menos inserido ao corpo, mais frágil nós estaremos. Esses dias atrás eu falei sobre isso, sobre o corpo de Cristo. E nós somos os membros do corpo de Cristo. Acho que foi domingo passado que eu preguei sobre isso. Nós somos os membros. E não interessa se você é uma célula do cotovelo ou se você é a mão. Por exemplo, quando nós estamos... Eu estou vestido aqui, estou falando com você, que aparece mais é minhas mãos. Barriga não, porque está coberta, né? Precisa olhar de lado, olhar de frente. E o rosto. E muitas vezes, se nós não fazemos parte dessa parte do corpo que está à vista, não quer dizer que tenhamos menos importância no corpo, na expressão da fala. Porque tudo é um componente que gera um resultado. Por exemplo, se os meus pulmões não estivessem funcionando, eu não estaria vivo. Então o pulmão é importante para o corpo. Ele não aparece, mas é importante. O coração, se não estivesse bombeando sangue, não estaria aqui conversando com vocês. E muitas vezes Satanás tem tentado de forma muito astuta tirar o brilho do poder de Deus de nossas vidas. E com isso, as situações vão se complicando, as coisas vão se tornando muito fortes para tirar a nossa atenção do Evangelho. Quando um cara que nem eu, que está num templo desse faz 10 anos, resolve radicalizar e pintar o templo de uma cor escura, não é para assustar ninguém. É que a neurociência me ensina que, por exemplo, se tiver um lugar que você não desvie o teu olhar, você vai estar fixado em mim. E você vai prestar mais atenção naquilo que eu estou falando. Só para isso. Porque o bem-estar nosso não pode estar inserido na circunstância que nós vivemos. Aliás, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 para baixo, ele fala assim, que não se deixe mover por aquilo que você enxerga, mas se mova por aquilo que você crê. Porque o que você crê, que é a tua fé, é essa que vai te fazer motivar a andar e viver. Aliás, quero te lembrar que lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesses últimos dias, como Paulo já estava falando, iríamos receber muitas influências de pessoas que estariam se apostatando da fé. O que é uma pessoa que se apostata da fé? É uma pessoa que ela começa a rejeitar tudo aquilo que foi ensinado. E com todo respeito à tua inteligência, que eu levo isso muito em conta, nós não pregamos um evangelho de emoções, mas pregamos um evangelho de razão, de coisas bem faladas dentro do contexto bíblico. Aqui todas as vezes que você ouvir uma ministração, o assunto é inerente àquilo que nós lemos. E Satanás, de uma forma muito cruel, está tentando fazer com que pessoas... Aliás, eu lembro que domingo passado, em meio à ministração, eu ainda falei que fora do corpo não se vive, se vegeta. E hoje nós vemos pessoas vegetando, tentando tirar a essência do corpo, tentando tirar a vida. Pessoas que se levantam contra a palavra de Deus. Pessoas que querem criar normas e diretrizes que não têm contexto com a palavra. E a base para toda teologia que se estuda é a Bíblia. Saiu fora da Bíblia são intenções humanas. Intenções humanas podem ser boas ou podem ser ruins. Depende do teu estado de espírito. Se você pela manhã, você já tem alguma desavença na tua vida pessoal, se você já tem alguma desavença psíquica, você já leva um dia mais tenso. É perigoso você não ser uma pessoa que trate ninguém mal, ao meio do dia você dá uma resposta meio atravessada. Porque de repente a pessoa vem com outro assunto que não tem nada a ver com aquilo que você está passando, ou até mesmo ofuscar aquele problema seu e falar, esse problema é um probleminha. E querido, por favor, entenda. Muitas vezes o que é um terror para você, para mim não é nada. E o que não é nada para você, para mim pode ser. Por exemplo, tem gente que tem medo de barata. E barata simplesmente é só matar. Olha a sua massa corpórea com a massa corpórea da barata. As irmãs sobem em cima de cadeira. Homem não faz isso, né? Na maioria das vezes, né? Eles se escondem dentro do guarda-roupa quando vê uma barata.
Mas você já parou para perceber certas coisas que são assim, absurdas? Ah, mas ela voa, ela é nojenta. Irmão, dá um tapa com a vassoura, dá uma sapatada, passa baigão. Não, tem gente que vira um pó, mano, depois não volta na casa, tem que chamar socorro. Liga para o SAMU e pergunta, doutor, como é que mata barato? Vai falar, filha, não é meu obrigado. Liga para a guarda civil, seu guarda. Não, você não pode dar tiro de 38, que a polícia vai aí. Irmãos, são coisas muitas vezes absurdas do âmbito espiritual, que estão propondo para nós, e como a nossa mente está cauterizada, porque a primeira fase daquele que se apostata da fé é deixar o mundo cauterizar a tua mente. E a primeira coisa que Satanás não quer que nós façamos é dedicarmos nosso tempo à obra do Senhor. A primeira coisa que Satanás quer fazer é que traga descrédito à palavra de Deus. Que você faça algumas coisas que não são coerentes com a Bíblia. E depois exige que Deus faz. Desculpa, Deus não vai fazer. Porque a base de Deus é a justiça. E justiça é o seguinte, não interessa se eu sou latino, se eu sou americano, se eu sou europeu, se eu sou asiático. A mesma palavra serve tudo em todos. E nós estamos criando situações adversas que nós estamos querendo nos proteger com a nossa mentira. Nós não estamos mais querendo servir ao Senhor, mas estamos querendo que o Senhor seja o nosso servo. A ponto de falar, mas se o Senhor não fizer, viu, se Deus não fizer, não vai acontecer nada com ele. Não deixe que essas ignorâncias espirituais, dessas pessoas que se apostataram da fé, que estão renegando o poder da palavra, porque vale o que está escrito. Não é essas teorias absurdas. Se você hoje está prestando mais atenção na internet do que na palavra que está sendo pregada num templo, você está se apostatando. Porque na internet é um excelente instrumento, como todos os instrumentos são bons. O telefone celular é bom, a TV é boa, tablet, tudo é bom. Mas você precisa saber escolher, porque você tem a liberdade. Aí você vê uma pessoa falando que dízimo não se dá mais, porque não precisa de igreja. O que eu faço com 1 Coríntios 12? Eu rasgo a Bíblia? Por causa dessas pessoas incultas, por causa dessas pessoas endemoniadas, falsos mestres, que já estão anunciando a volta do anticristo, porque a vinda de Jesus está próxima, e o anticristo há de se manifestar. Se você pegar no começo do cristianismo, você vai ler algumas pessoas como tipo Constantino, que achou que era divindade, e se sentou no trono e falou que era Deus. E muitos deles estão aparecendo agora, sentando num trono e achando que é Deus, querendo mudar a verdade da Bíblia, nas suas mentiras. E se nós não estivermos ligados na palavra, nós cairemos. Hoje é muito comum você estar em uma igreja e você estar preocupado com certas coisas que não lhe diz respeito. Você quer ver? Aqui na comunidade, o ano passado, Deus me deu algumas estratégias para que eu pudesse abençoar a tua vida. Por exemplo, como cada domingo do mês, eu havia selecionado uma oferta de generosidade. No começo todos entenderam. Nós chegamos a montar 13 cestas básicas por mês. Mais algumas que eu ganho da Têxtil Suíça, mais alguns irmãos que recebem 2 cestas me dão. Vamos dizer que a gente consegue umas 25 cestas básicas. Acho que não chega a isso, né, Rosana? 20 no máximo. Domingo próximo passado, nós recebemos alimentação que não deu para montar 2 cestas básicas. E a Bíblia me ensina que não adianta quando uma pessoa tem fome, eu chegar para ela e falar assim, Deus te abençoe, sabendo que ela não tem o que comer em casa. Que evangelho que é esse? Porque a fé sem obras é morta. E quando eu te incentivo a fazer alguma coisa para você dar, é para que abra uma porta de esperança na tua vida, porque tudo que se planta se colhe. Aí Satanás começa a rodear as nossas vidas de forma tal, não vou fazer porque eu não sei para onde está indo. Não é da tua conta saber para onde está indo para pessoas boas.
E a maioria delas são pessoas que não pertencem a essa comunidade. Mas nós estamos mostrando que Jesus ama a vida dela quando você leva um prato de comida na casa dela. Nós estávamos fazendo uma refeição por semana, convidando vizinhos aqui de perto. Irmãos, tem muita gente que o único prato de comida que fazia completo durante a semana é na janta que nós damos. E não exigimos que eles venham à igreja, nós estamos fazendo uma boa ação. Aí o que eu precisava de pessoas voluntárias que viessem me ajudar na quinta-feira a evangelizar essas pessoas. Eu pergunto, cadê a comunidade? Cadê a liderança dessa comunidade que não aparece? Aí quando eu te incentivo você a ser dizimista e ofertante, é para que a palavra de Deus se cumpra na tua vida, porque não tem magia. Não tem boa cumba, né? Porque por aí se faz macumba, que é uma intenção articulada contra... Então não tem boa cumba. É palavra. Somos resguardados pelo poder da palavra. E os falsos mestres estão se levantando. E muitas vezes nós estamos ouvindo os falsos mestres. Eu quero ver pegar um desses caras que fala tanta besteira, pôr numa igreja e ser pastor titular há mais de 14 anos e pregar todo mês, todo dia, como aqui eu já preguei durante muitos anos, todos os cultos, e ter a mesma cara para te enfrentar, para te olhar e ministrar a palavra de Deus na tua vida. Eu não fico procurando um assunto popular para me colocar, para me ficar falando para você. Eu abro a Bíblia e Deus me dá a instrução para abrir e te ensinar o caminho, porque o pastor ensina o caminho. O pastor não cobra nada. Aquele que cobra não está pastoreando. Que eu não mando na tua vida, não mando na tua casa, não mando no teu salário, não mando nos teus filhos. Um dia vieram falar, pastor, se a pessoa vier com uma roupa indecente na igreja, é problema do marido. E se for filho, é problema dos pais, que eu não mando na roupa de ninguém, porque não me cabe, como pastor de igreja, falar para você a roupa que você tem que usar. A decência vem de dentro da tua casa, porque se você não governa bem a tua casa, você não vai ser bom em lugar nenhum. Se você não sabe governar teus filhos, você não vai ser um bom funcionário fora da tua casa. Porque na empresa, nós temos que ser obedientes ao protocolo da empresa. Na casa, nós temos que instruir nossos filhos a obedecer o protocolo da palavra. Mas isso nós somos ministradores. Você percebeu que muitas vezes a igreja quer sair do âmbito espiritual para entrar no âmbito moral da coisa, que não é da conta da igreja? Porque hipócritas estão tentando tomar os púlpitos para ensinar coisas que não têm nada a ver com o contexto bíblico. Aí quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. A análise crítica que eu quero fazer hoje, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos praticando? Você sabe qual que é o intuito da Igreja de Cristo aqui na Terra? Ganhar almas. Nós estamos no mês de março, hoje é dia 11. Janeiro teve 31, né? Fevereiro teve 28. 31 com 28, quem faz conta aí? 59. 59 com 11, 60, 70 dias de 2018. 70 dias já se passaram desde que virou o ano. Por gentileza, faça uma análise crítica na tua vida. O que nós fizemos a favor do Evangelho nesses 70 dias? Pastor, eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Pastor, eu tenho que me preocupar com meus estudos. Continue fazendo teus estudos. Mas o que nós temos feito pelo Evangelho? E não estou lhe falando que o fazer pelo Evangelho obrigatoriamente é fazer com palavras. Que testemunho nós estamos dando no convívio da sociedade que nós temos? Porque todos nós temos um convívio social. Você sabe que a pessoa, quanto mais idade, mais convívio social ela tem pelos dias de vida que vive na face da terra. Mais amizade nós fazemos. O que nós temos feito quanto a isso? Onde você compra teu pão e leite, ou você compra teu pão, reconhecem você como um cristão?
no posto que você abastece teu carro, te reconhecem como cristão. O ônibus que você toma, e se você começar a observar a vida, nós somos repetitivos, porque quando trabalhamos, tomamos o ônibus sempre no mesmo horário, saímos de casa sempre no mesmo horário, costumamos comprar as coisas no mesmo supermercado, a menos que você faça que nem o Jorginho, saia catando papel para ver oferta, né? Aí ele conhece bastante o mercado. Mas geralmente, essas pessoas nos reconhecem como cristão. Os nossos familiares, nesses 70 dias de 2018, o que eles viram em nós de cristianismo? Porque são 70 dias de vida. Será que pregamos o evangelho a uma pessoa? Irmãos, uma pessoa por dia, fala para ela, Jesus te ama e Jesus quer transformar a tua vida. É muito, né? Uma pessoa por dia. Tá bom. $70 dias, 7 dias por semana, 10 semanas, 10 vezes 7, 7 vezes 0, 0, 70 também, né? Mas 10 semanas, em 10 semanas, que nós estamos vivendo em 2018. Já falamos de Jesus para 10 pessoas, uma pessoa por semana. A cada 7 dias, nós oramos pelo nome de uma pessoa e fomos falar com ela. Oi, tudo bem? Manda um zap. Porque no zap a gente não sai. Ver as fofocas do Facebook, então, direto, o radar está ligado. E não é só mandar bom dia, mandar uma frase de efeito, não. É conversar com a pessoa, e aí, mano, como é que você está? Estou orando por você hoje. Se tiver algum problema aí, me liga que eu vou orar por você. Agora de manhã nós temos um amigo que mora lá em São Paulo. Conheci ele aqui, e ele mora lá, católico. Entrou no meio e disse, pastor, faz um favor, cara, ora pela minha filha. Falei, cara, pode deixar que eu vou orar. E já fiquei no carro uns 5 minutos orando pela menina. Porque a pessoa vê o Cristo em mim para ela me pedir ajuda. E quando essas orações chegam, esses pedidos, você tem que fazer na hora, não é para deixar para depois, não. Eu falei, Senhor, ministra na vida dessa menina, quebra toda obra maligna, todo espírito de derrota, todo espírito de morte, tudo aquilo que está atrapalhando, tudo... E ora, irmãos, o mundo está precisando que expressamente nós professamos a fé que nós temos em Cristo. Nós estamos ficando apáticos quanto ao Evangelho. Estamos vivendo um evangelho de moda. Ao gospel nacional, irmãos, o que edifica é a palavra. Com todo respeito às pessoas. Mas quanto nós temos orado? Quanto que nós temos dobrado nosso joelho? Sabe por quê? Porque quando nós recebemos alguma coisa de Deus, é comum a pessoa se alegrar. E é comum se afastar de Deus. A ingratidão que impera nas nossas vidas a respeito de coisas espirituais é absurda. Acho que tem gente que tem que sofrer a vida inteira para orar a vida inteira, porque se tiver numa situação melhor, esquece de orar. Eu vou te falar uma coisa que eu acho impossível, mas eu acho que acontece. Tem gente que não está orando para comer. Agradecer o prato, Senhor, muito obrigado. Tenho aqui uma comidinha feita pela minha sogra, que eu não tenho nem casa ainda para morar, mas a sogra cuida de mim. Tem gente que está esquecendo de orar. Aí quando faltar o prato de comida, porque você nunca agradeceu, a gente só recebe o que a gente planta. Uma ação gera uma reação. Quantos de nós estamos orando e agradecendo a Deus pelo emprego? Em um momento que o país tem milhões de desempregados, teu emprego é uma preciosidade. Tem agradecido a Deus? Tem feito o melhor na tua empresa? Que horas que você entra? 7 da manhã? Que horas você tem chegado? 7h15? Muito bem. Você é um péssimo... Aliás, você não é nem cristão, né? Uma pessoa que faz isso, desculpa da minha franqueza, não é cristão. Cristão entra às 7, chega 15 para 7. Dá tempo de vestir seu uniforme. E falo isso com muita franqueza, que as últimas 2 empresas, antes de eu vir para tempo integral, eram 2 multinacionais de excelente nível. Fazia questão de chegar mais cedo, trocar minha roupa, tomava um café, que a empresa dava de tudo. Chegava no meu setor pelo menos 10 minutos antes. O cartão já estava batido, se tinha coisa para fazer,
teve uma delas que eu passava pela linha, que eu era repositor, eu ia olhando o que faltava. Quando eu chegava, faltava 15 minutos, já estava com a lista completa. Quando dava 1h10 que eu estava trabalhando, já estava abastecendo a linha. Que eu entendia que aquilo precisava produzir para dar o meu salário. Que eu teria vergonha de passar o mês inteiro e não fazer nem para o meu salário. Eu tenho que fazer para o meu salário e para o lucro da minha empresa. Porque a empresa indo bem, eu também estou bem. A empresa não vai ter desemprego. Mas você está entendendo o que nós estamos vivendo? Conforme diz a palavra, espíritos enganadores. Eles vão se apostatando, isso é negar a doutrina essencial do cristianismo e sendo impelidos por espíritos enganadores, falsos mestres que estão ensinando doutrinas inspiradas em Satanás. Irmão, tem a doutrina segundo Deus e a doutrina segundo Satanás. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo do que é a sã doutrina. Por gentileza, alguém abre a Bíblia para mim aí no livro de Tito, capítulo 2. O japonês, eu estou dando trabalho para você hoje? Mais ou menos, né? Então emagreça, japonês, para você me acompanhar. Miriam, como você está linda. Eu já te falei isso hoje de manhã, né? Logo que você levanta. O almoço hoje está garantido, irmão. Você levanta cedo, já fica dando bronca na véia, a véia fica invocada com você, frita. Você almoça 3 horas da tarde, quando você está com o estômago virado, ela faz um arroz bem salgado, ela não come arroz aquele dia, você come aquele arroz, a pressão vai a 60. Ah, Deus, não tenho sorte, você não fez coisas boas, né? Quem que achou aí Tito capítulo 2? Ô pastor Marcos, vem cá ler para a gente, por gentileza. Onde é que está o teu microfone, amigo? Me leva à sala do trono. Sobe aqui, Marcos, por gentileza. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Eu seguro para você, porque com óculos e Bíblia vai ser difícil. É. Tito 2, do 1 até o... acho que até o 5. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Isso é doutrina. Viu? Doutrina não é a mulher não poder usar calça comprida. Doutrina não é o corte de cabelo de mulher. Doutrina não é a vestimenta do homem. Ou você acha que se eu tirar meu blazer, como eu tenho pregado muito sem blazer, eu vou ficar, a palavra de Deus vai ser menos abençoada do que se eu estiver de blazer? Não. Porque Deus não opera no exterior, Deus opera no interior. Você percebeu o que está acontecendo? Ah, você não pode comer isso tal dia. Tudo que Deus criou é bom.
Eu li com você lá em 1 Timóteo capítulo 4. Ah, mas tem que cobrir a cabeça para orar. Não tem que cobrir a cabeça. A Bíblia não fala disso. Isso não é doutrina. Isso é uso e costumes de alguns lugares que tentam não ensinar a palavra de Deus e te pegar naquilo que eles acham certo. Mas a pessoa, para ela construir uma tese, ela pode estar abençoada ou endemoniada. Depende do estado de espírito dela. Todas as coisas que cerceiam as pessoas da sua liberdade não vêm de Deus, porque Deus te deu liberdade para tudo. Aliás, Paulo, o apóstolo para os gentios, fala que eu posso fazer tudo. Me ensina na minha consciência que algumas coisas como cristão eu não devo fazer. Isso é a critério de quem? Pessoal, cada um, porque a salvação é individual pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E nesses últimos dias, a igreja tem sofrido. Quando eu falo para você igreja, não estou me referindo à comunidade com Cristo. Estou falando à igreja de Cristo na face da terra. É comum nós conversarmos e as pessoas terem os mesmos problemas que eu tenho aqui. Falta gente para trabalhar, falta gente para ajudar, falta gente para evangelizar. Porque todos nós estamos correndo atrás do quê? Na nossa própria vida. E é isso que a Bíblia ensina? Não. Busca primeiro o reino de Deus. Repita comigo, busca primeiro o reino de Deus. O que nós temos que fazer em primeiro lugar? Buscar o reino. 70 dias de 2018, que reino que nós temos procurado? Queria que você pensasse nisso agora. Abaixa um pouquinho a tua cabeça e pensa nisso. 70 dias que nós já estamos vivendo em 2018, o que nós temos procurado? Procurado fazer a vontade de Deus ou procurado fazer a nossa própria vontade? E quando Jesus nos salvou, Ele não olhou para as condições que nós estávamos. Ele apenas nos salvou. Deixa eu te lembrar de uma coisa muito importante. Embora sejam motivados pelo espírito do mal, os falsos profetas fingirão inspiração divina. Mas ao abandonar a palavra de Deus, você verá que são apenas falsos profetas. Que eles são insensíveis às coisas espirituais. Eles são insensíveis à obediência à palavra. Por gentileza, sempre que forem te ensinar alguma coisa, tem que ter texto e contexto. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. E cuidado para, de repente, você ou nós já nos estarmos nos apostatando da fé. Que um dia Jesus te salvou. Um dia você aceitou esse evangelho, você aceitou clamar o sangue de Jesus. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas, procurando uma pessoa que Ele possa dar dons, para que nós possamos e nós venhamos a usar esses dons para o bem do evangelho. Eu relembro você, domingo passado, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do 12 para baixo, ela vai falando sobre o corpo de Cristo, sobre dons espirituais, os dons que Deus dá. Qual dele que nós estamos exercendo nos dias de hoje? Ah, pastor, eu não tenho dom para nada. Então, cara, cuidado. Porque nós não fomos chamados para não fazer nada, nós fomos chamados para servir. Servir a palavra expressa do Senhor Jesus Cristo. Vá por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Ponto, até aí nós fazemos. Quem crer e for batizado será salvo, já é problema das pessoas, não é nosso. Nós não podemos insistir com que a pessoa aceite Jesus, que leve cotovelada.
no banco para aceitar Jesus. A palavra tem que ser relevante. Ontem estava fazendo a reunião aqui com os líderes dessa igreja, e a pergunta que eu fiz é o seguinte: Deus está na tua casa? Está. Deus está no teu trabalho? Deus está no meu trabalho. Deus está no ônibus que você... Deus está no posto de gasolina? Deus está no posto de gasolina. Por que a pessoa tem que vir na igreja então? A igreja tem que vir a um lugar relevante, a um lugar onde Deus opera, um lugar onde o milagre acontece, onde as pessoas são bem recebidas, onde a pessoa que senta do teu lado, você não pode sair daqui sem dar um abraço nas pessoas que sentaram no mesmo banco que você, porque o inimigo está querendo ativar a nossa individualidade. Ele quer que você se sinta o coitadinho, o pobrezinho, a última bolacha do pacote, que ninguém olha para você, você também não olha para ninguém. Como é que você quer que as pessoas te amem? Aí ninguém vai com a minha cara, também uma cara feia, amarrada, só anda reclamando. O que você quer? Que os outros vão dar beijo, não sei, mas não vai dar nada mesmo, filho. Porque o amor tem que partir de nós. Se o amor é o evangelho partir de nós, nós iremos cumprimentar as pessoas. Por mais dificuldade que tenhamos ao externo, dentro de nós não se abala, porque saberíamos que passaremos por situações diversas. Aliás, mais uma vez eu vou relembrar a palavra de Deus na tua vida, que você devia imprimir por na tua geladeira, se você come muito, se você bebe muita água, no filtro. Se você anda de carro que nem eu muitos dias, cola no painel do teu carro. Todas as coisas são comuns a todas as pessoas, porque Deus é justo. Chove para o pobre, chove para o rico, chove para o ímpio, chove para o justo. Morre gente da família do rico, do pobre, do justo e do injusto. Todas as coisas são comuns a todas as pessoas. Mas nós vivemos num mundinho tão medíocre que nós criamos, que parece que quando acontece alguma coisa desmonta. Eu fiquei desempregado. Irmãos, tem 14 milhões de pessoas desempregadas. A diferença está quando nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Na nossa fraqueza Ele vai nos ajudar. Porque o Davi deixou uma palavra maravilhosa. Um cara inteligente que nem ele, tem poucos no mundo. Eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se a miséria está instaurada nas nossas vidas, alguma coisa errada tem. De antemão, já vou te dar um caminho para o acerto. Deus não errou em nada. Nada, Ele vai embora. Pastor Gildomar com a Gerolisa foi passear lá em Pernambuco. Sergipe, Pernambuco, né? Fez aqui. Alagoas e Pernambuco. Irmãos, o povo lá está precisando do Evangelho. Segundo semestre do ano passado, fomos lá para o Paraguai. O povo está precisando do Evangelho. E nós estamos fazendo o que com o Evangelho? Aliás, ontem lembrei a minha equipe de obreiros e de colaboradores que a palavra de evangelização foi dada para evangelizar Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Nós que estamos estabelecidos em Sorocaba, Jerusalém é aqui. Vamos individualizar isso. Você, um servo do Senhor Jesus Cristo, aonde você está é Jerusalém. Samaria é a tua circunvizinhança. E confins do mundo é outros lugares. Você tem evangelizado Jerusalém, que é o lugar onde você habita? Você tem, vou minimizar as coisas e vou trazer a nossa realidade. Você tem evangelizado a tua casa? Vou falar de missão urbana no sentido pessoal. Jerusalém é a tua casa. Samaria é a tua família. Confins do mundo são as pessoas atrás da tua família. Quantos desses nós temos evangelizado? Você não tem tempo? Legal. Deus vai te tratar do mesmo jeito, irmãos. Deus nos trata do mesmo jeito com que tratamos Ele. Quem ora pouco parece que Deus está longe, mas Deus nunca saiu do trono, a gente que se afasta. Quem está mais perto da mesa da ceia? Eu
Quem é que está na porta lá? O Riva? Ou o Riva que está lá atrás? A mesa está aqui, um passo. Ele está 40 metros. Assim nós vivemos. O Senhor Deus e Jesus Cristo à direita dele está na sala do trono. De lá eles não saem para nada, porque dali eles controlam o mundo. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos cumprindo a ordem? Jerusalém, que é a nossa casa, está evangelizada. Samaria, que é a nossa família, está evangelizada. Os confins da terra são as pessoas que trabalham conosco, que estudam na mesma faculdade, as pessoas que fazem compra nos mesmos lugares que nós, que frequentam o mesmo supermercado, já estão evangelizados. Aonde nós entramos, somos reconhecidos como servos de Deus. Se não estamos nesse nível, se prepare que você pode ir para o inferno. Porque se não prestar para cumprir a ordem de Deus, não há salvação sem Cristo Jesus. E quem ama a Jesus, ama o Evangelho. E a essência do Evangelho é repastar ele. Vou ser um pouquinho mais moderno. O Evangelho foi feito para compartilhar. Amém? A gente compartilha a foto de churrasco, a gente compartilha a foto de viagem, a gente compartilha os momentos felizes, a gente compartilha os momentos de tristeza, quando a gente perde alguém, olha, perdi alguém da família, para que os amigos fiquem sabendo. E Jesus Cristo? 70 dias de 2018, o que nós estamos fazendo? Instruído por falsos mestres, por pessoas que já se apostataram da fé, estão querendo que você também se apostate da fé. Paulo escrevendo a Gálatas falou assim: meu irmãozinho, se aparecer um bacana vestido de branco e anunciar outro evangelho que não seja esse que eu tenho pregado, você sai de perto dele, que ele é um maldito, ele é uma anátema. Nem converse com essas pessoas. Aqui no texto que nós vemos fala assim: evite conversações profanas. A pessoa quer discutir de onde veio Deus. Fala para ele: se você não acredita em Deus, vai plantar batata. Irmãos, não perca tempo com pessoas que não querem o evangelho. Ah, mas a pessoa queria saber se Jesus foi casado com a túnica. Aí você fala: vai aprender a ler que Jesus não tinha mulher que chamava túnica, ele tinha túnica, né? Esses dias atrás, o cara fazendo sexo com a mulher do outro, porque ele esqueceu de pôr uma vírgula lá no livro de Oséias. Não, vírgula não, um acento na palavra adúltera. Aí falou que aquela mulher era para adulterar com ela, mas a mulher era adúltera. E o bacana saiu no fantasma. Olha como denigra o evangelho. Olha como escarnece o evangelho de Cristo. O evangelho daquele que morreu de braços abertos por nós. Nós não estamos aqui a preço de nada. O sangue do Cordeiro que nos reúne neste lugar. E que eficácia nós estamos dando para ele. Que interesse nós estamos dando para o evangelho de Cristo hoje? O interesse da minha vida pessoal. Não, hoje eu não vou na igreja porque eu tenho compromisso. Você tem compromisso com Satanás, rapaz. Você sabe os horários de culto, você sabe os dias de culto. Como que você me marca um compromisso? E se alguém te convidar a falar: desculpa, cara, a palavra de Deus me ensina que vale mais agradar a Deus do que você. Eu posso ir depois do culto. Primeiro eu vou buscar a palavra, vou me alimentar, porque eu preciso vencer Satanás. Eu vou falar de novo, eu acho que você não entendeu. Quando você receber um convite que bate com o que você vem fazer a Deus, prestar um culto, você fala: desculpa, nessa data e nesse horário eu não posso, mas depois que eu sair da igreja eu passo aqui para te ver. Eu vou repetir de novo: o mundo está tentando tirar você da presença de Deus, e nós estamos aceitando os convites malignos, porque parece que tem gente que procura desculpa para não estar no culto. Então pare de seguir a Cristo. Porque as pessoas que enganam-se a si mesmas vivem na mentira, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Ponto, desculpa, a Bíblia não foi escrita por mim, só tenho que te ensinar ela, e de modo claro e fácil. Você tem dúvida? Apocalipse 21, comece a ler lá. Aqueles que não herdarão o reino dos céus. Ou você crê na Bíblia ou não crê na Bíblia. Simples. Como tem algumas seitas que fizeram a sua própria, presta atenção como são malignos. Eles não querem seguir a Bíblia, mas eles pegam uma parte da escritura divina e complementam com coisas deles.
Por que não usa a Bíblia inteira? Porque não consegue servir a Deus, porque não ama Jesus Cristo. De que lado da corda que nós estamos? Estamos amando o Evangelho ou estamos tentando nos enganar com o Evangelho? Por favor, esclareça a tua mente enquanto você tem vida, você está respirando. Só pedir perdão para Deus das coisas erradas que Ele te perdoa. A ceia do Senhor é justamente para isso.